do quinto ano, a aula de hoje a gente vai finalizar com a nossa unidade 4 sobre Health Food. Então, let's go! Então, quinto ano, a gente hoje vai falar, aí a Juliana vai entrar um pouquinho na parte de ciências. A gente vai falar um pouco então sobre essa alimentação saudável. A gente falou sobre as classificações dos alimentos, como a gente fala em inglês, né? A diferença dos alimentos que eles são classificados. Então, a gente tem a fruits, a gente tem os grains, a gente tem as proteínas, né? Então, a gente fez tudo isso, vimos alguns alimentos. Vocês fizeram exercícios e pesquisaram no Recipe, né? As receitas. Então, já sabe o nome de alguns alimentos e já sabe as classificações dela. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Health Food. A gente não falou ainda o que seria, então, essa alimentação saudável, né? Eu pedi para que vocês montassem um prato em uma das nossas atividades da unidade 4, montasse o seu prato do lanche, o seu prato do almoço, né? Do que você costuma comer. Aí, será que esse prato que você montou está dentro do Health Food, que seria então uma alimentação saudável? Será que você tem uma alimentação saudável? A gente conversou um pouquinho no final da live de semana passada sobre as diferenças, principalmente da alimentação americana para a alimentação brasileira, né? A tia Milena falou algumas experiências que ela teve quando ela foi lá nos Estados Unidos, que é bem diferente daqui do Brasil. E a gente pode constar que existe hoje uma demanda muito grande de alimentos, né? E principalmente alimentos processados, alimentos congelados. E toda criança gosta desses alimentos. Por que quem não gosta da batata frita? Quem não gosta do nuggets, né? Quem não gosta dos biscoitos, dos chips? Todo mundo gosta. Mas a gente vai ver hoje que a Health Food não é que eu tenho que excluir isso da minha vida. Não, tem gente que opta por não comer, mas eu tenho que equilibrar. E aí a tia vai falar, por isso que eu falei que eu vou ter um pouquinho aula de ciências aqui. Então a gente vai falar principalmente então da cadeia alimentar. Então vocês vão ver aí na imagem que a cadeia alimentar, ela é um triângulo, né? E aí tem a base e a ponta. Na ponta estão os alimentos que nós devemos consumir em menor quantidade. E a base, a gente tem os alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade. E aí a gente observa que quais são os alimentos que a gente tem que consumir em maior quantidade. São os carboidratos, né, as proteínas, e os vegetables e as frutas. Por quê? Vocês vão estudar isso mais pra frente em ciências, a tia Slane, ou até mesmo quando vocês forem para o Fundamental 2, vocês vão ver mais isso explicado mais especificamente. Mas o que eu posso falar agora, de uma forma bem reduzida, é que essas 4 classificações alimentares, elas dão base para nossa energia e vitaminas. E são essenciais para o nosso corpo, né? Não sei se vocês já ouviram falar que se comer cenoura ajuda no cabelo, né? Às vezes tem alimentos como feijão, muita gente fala, né? Que você tem que comer feijão porque o feijão tem ferro. Tem alimentos melhores para comer para a gente ter ferro. Mas por que os pais falam isso, os adultos falam isso, os médicos falam isso? Porque são substâncias, né, vitaminas, e que a gente precisa, o nosso corpo precisa para viver saudável. Então, como a gente mostrou que lá na ponta tem os cans, né, tem os oils, né, e aí com certeza vai entrar os alimentos mais gordurosos, né, oil, a gente lembra o óleo, a gente lembra gordura. A gente tem que, a gente pode comer? Como eu disse, não é que a gente não pode comer. A gente pode comer, só que ele tem, dentro da nossa dieta, ele tem que estar em menor quantidade. Então, eu não posso colocar os candies como a minha base da minha alimentação e a fruit como a ponta, né,
lá da minha alimentação. Aí não dá pra gente fazer isso. E por que então que o nosso corpo precisa dessa healthy food? Por que eu tenho que ter essa alimentação saudável, né? A gente vai ver que o nosso sistema imunológico, o que é sistema imunológico? É o nosso sistema em combate principalmente as doenças, né? Ou qualquer outra coisa que o corpo não reconhece e ele entende como um ataque à nossa saúde. Então, o nosso sistema imunológico ele tem que estar forte. Então, se eu tenho uma boa alimentação, eu fortaleço esse meu sistema imunológico. Então, tem maior capacidade de concentração. Olha que legal. Isso ajuda nos estudos. Concentração é uma coisa muito importante na hora de estudar, né? Eu me manter concentrado para conseguir ler e entender e interpretar. Até mesmo para assistir uma videoaula. Eu tenho que ter uma concentração boa. E a boa alimentação e a inserção da água, né? Beber bastante água, ajuda nisso, né? Porque o nosso cérebro também precisa aqui, ó, de certas vitaminas para ele estar trabalhando. Mais disposição para as atividades diárias, então a gente vai estar mais disposto para toda a nossa rotina que a gente tem no nosso dia a dia, né? E isso automaticamente ajuda o quê? Na hora de dormir. Eu vou dormir melhor se eu me alimento bem, né? Se eu tenho mais disposição, então eu vou gastar a minha energia bem e na hora de dormir eu vou ter então que repor essa energia, então eu durmo melhor, né? Então, prevenção de doenças, se eu tenho um sistema imunológico fortalecido, eu me previno melhor nas doenças e também, como eu disse, a questão da alimentação do ferro, né? Então, a anemia, que é uma doença que a gente pode ter com a falta do ferro, né, na nossa alimentação. Então, se eu tenho uma boa alimentação, eu não vou ter essas doenças, principalmente vindas pela falta da gente comer certos alimentos. E, como eu já disse, auxilia no sono. Então, a gente tem só benefícios tendo uma boa alimentação, né? E outras coisas que a gente deve fazer para ter essa alimentação. Então, como que eu tenho essa alimentação, tia? Então, pra gente, como eu disse, a gente tem que manter essa base maior, né, de consumo de alimentos durante o nosso dia. Então, tem que comer proteína, o carboidrato. O carboidrato a gente tem que ter um cuidado com ele, mas o carboidrato nos dá energia, né? As frutas e as verduras, os legumes. Esse tem que ser o maior consumo, vamos botar de caloria, né? O maior consumo calórico do nosso dia. E isso junto vem a água, então beber água. A gente tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia, né? O nosso corpo é formado por 90% de água, mas ao mesmo tempo a gente perde água, a gente transpira, né? A gente transpira, então a gente está perdendo água, então a gente tem que repor essa água porque o nosso corpo precisa de água. Evitar alimentos com conservantes. Então, esses alimentos que a tia falou, né? Os nuggets, pizza, hambúrguer, isso tudo tem conservante, porque se eles ficam muito tempo nos supermercados, né, e tem uma validade muito grande, eles têm que ter um produto para conservar, para não estragar. E isso às vezes não faz muito bem para o nosso corpo. Eu já disse, não é que a gente não tem que comer, mas a gente tem que diminuir. Eu não posso só comer alimentos com conservantes. Então, a healthy food é a gente também se alimentar de alimentos frescos, né? Então, montar uma hortinha em casa com os principais temperos é muito interessante. Além de ser muito mais gostoso do que esses temperos que a gente compra secos, né? O tempero vindo da própria horta é muito mais gostoso. Optar pelas frutas, né? Então, optar pelas frutas frescas. Aqui no Brasil a gente não tem o costume de comer coisas congeladas, mas em alguns lugares do país, em outros países, quer dizer, até fruta e verduras são congeladas. Então a gente preferia comer esses alimentos mais frescos, sem conservantes, né? Procurar uma
uma comida variada e colorida. Então, vocês vão estudar, como eu disse, vocês vão estudar melhor sobre isso em ciências, em biologia, que vocês vão ver que cada grupo, esses que a gente estudou em inglês, né, protein, grains, fruits, vegetables, eles têm uma cor, né? Vocês vão ver que tem alimentos mais verdes, tem alimentos mais vermelhos. Então, cada um tem uma cor. Então, o nosso prato, ele tem que ter várias cores, né, para a gente se alimentar. Quando o meu prato é colorido, tem várias cores, quer dizer que eu tô conseguindo comer praticamente um pouco de cada um dessa pirâmide, né? Dessa divisão alimentar. Então, eu tô conseguindo ter um equilíbrio. Agora, se meu prato só tem uma cor, vamos lá pro nosso lanche, pro nosso almoço, só tem a cor branca ou amarela, quer dizer que eu só tô comendo carboidrato, né? Ou arroz, batata, né? São as cores muito parecidas, então eu tô comendo só um tipo e não é correto a gente comer um tipo só. A gente tem que ter várias coisas ali na nossa alimentação. E comer frutas por dia. Todo dia a gente deve comer fruta, né? Então, pega uma fruta, come a parte do dia. Deu uma fome. Pega uma banana, pega a uva, né? Goiaba, maçã. Dá pra gente comer aí uma fruta todo dia. E aqui tá falando evitar os fast foods. É difícil, né? A gente gosta, é gostoso. Não dá pra gente falar que não é gostoso. Mas a gente tem que evitar. Evitar aqui, de novo, não é ir? Não, claro que não. Mas não é comer todo dia no fast food, né? A gente pode deixar isso para um final de semana, né? A gente pode deixar para comer uma vez por semana. A gente pode ter a gente vai no shopping, quando a gente podia ir no shopping, vai no cinema, então a gente deixa para esse dia, né? O restante dos outros dias da semana, eu faço a minha alimentação normalmente na minha casa. Então, isso não vai ter problema nenhum. O problema é quando eu só me alimento disso. E, de novo, esses alimentos têm bastante conservantes, bastante produtos químicos que não faz bem para nossa saúde, além de ter muito sal. Porque uma das coisas que conserva o alimento é o sal. Então, eles põem muito sal nesses alimentos e aí vocês estão novos ainda e não querem ter problemas de pressão, que é quando o coração bate mais acelerado e tem que até que tomar remédio. A gente não tem que fazer isso, né? Então, a gente tem que se cuidar, mas a gente também pode ter essas diversões dessas comidas mais gostosas, como um brigadeiro, né? Um bom picolé, um bom sorvete. A gente pode ter essa alimentação, mas ela não pode ser a base da nossa alimentação. A nossa aula vai ser sobre isso. A gente vai se encontrar na live, vamos finalizar os exercícios. Alguns exercícios vão trazer essas questões, né, sobre alimentação saudável. A gente vai se encontrar na live, vamos fazer esses exercícios juntos, terminar a apostila 2 e a unidade 4. Então, kisses e bye bye.